Olá, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre a eliminação do Corinthians, né, contra o Huracan. Bom, já faz tempo que o dia do Corinthians não tá fácil, né, dentro do campo e fora do campo, porque diretoria envolvendo polêmicas como desvio do dinheiro do clube, do Vaidbet ao PCC, o presidente envolvido em questão de indiciamento policial, né? As coisas pro corintiano não tem sido fácil nem fora do campo e dentro do campo, né? Sim, a gente pergunta se a troca do Ramon Dias para Dorival até agora não tem provado uma evolução nenhuma. Embora Ramon Dias tenha mostrado algumas oscilações, principalmente nas fases decisivas das Copas, alguns jogos, né, importantes, Ramon Dias tem mostrado dificuldades, certo? Então, assim, Corinthians, de novo, né, tem tido problemas. E hoje foi exceção, né? Porque em jogo em si, Corinthians não mostrou nenhuma vontade de continuar jogando Copa Sul-Americana ou classificar para a próxima fase, né? Desde o começo não mostrou o discurso dos dias, não mostrou uma priorização de Copa Sul-Americana, né? E depois Dorival, que poupa contra o Atlético Mineiro e fala, eu vou colocar os titulares. A postura dos jogadores também não tem mostrado grande coisa, certo? Então, foi um jogo tenebroso, né? Fora do campo tem alguns, né, coisas, principalmente as trocas de toda a diretoria, né, do antiga gestão. Claro, a gente fala do troca de diretoria, sendo que vice-presidente Osmar Stabile e segundo vice-presidente Armando Mendonça, né, que são vice-presidente do Augusto Melo. Só que eles não participavam da gestão do Augusto Melo, então mostra que as trocas generalizadas, mas chega no Fabinho Soldado que a gente vai bancar seu trabalho. Será? Você está trocando todo mundo, você fala pro Fabinho Soldado que vamos bancar seu trabalho, e já tem notícias de que o Santos estaria interessado em novo CEO, que outro vai sair, entre eles Alexandre Matos interessado, e Fabinho Soldado tem mostrado essa intenção. Não sei a real da notícia. Enfim, a notícia só faltava Fabinho Soldado sair também, né? Que tem feito grandes janelas interessantes, né? Pelo Corinthians, nas contratações. Então, tá tudo errado. As trocas generalizadas, assim, eu não consigo entender, né? Se um diretor é bom, para que você troca? Né? Então, assim, não dá para entender o Osmar Stabile, e a gente não sabe se ele vai ficar. Vai ficar por uma semana, 2 semanas, daqui a pouco o voto do sócio conseguir bancar o Augusto Melo volta, né? Vai trocar todo mundo de novo e trazer os diretores que foram demitidos pelo Augusto. Como funciona? Ou daqui a pouco vai ter outra eleição. Quem será o próximo presidente do Corinthians? Vai ser o Osmar Stabile? Não sabemos. Então, assim, a notícia fora do campo é um desastre e dentro do campo é mais desastre também. Dorival não conseguiu encontrar o time, né? O Depay não conseguiu jogar bem porque voltou da lesão, né? E os jogadores estão sendo escalados fora da posição. Ranieri é o primeiro volante, revezando com José Martínez. Ranieri em vários lances teve que fazer função de concluir jogada. Eu não entendi, né? Você poupa Coronado contra Atlético Mineiro e você vai poupar de novo contra o Huracan? Até quando você vai poupar Dorival?
Essa é a minha pergunta. Você vai poupar até quando? Você vai jogar algum titular um dia? Né? Você poupou o brasileiro, você poupou na Copa do Brasil, você vai poupar na Copa Sul-Americana? Claro, o Sul-Americano jogou titular, não entrou com o Igor Coronado. Mas a maioria dos jogadores são titular. E ele falou que entrou com os melhores. Só o resultado não mostrou. Né? O primeiro tempo do Corinthians até que não foi tão mal. O Corinthians teve algumas chances. Segundo tempo tomou um gol, né? E morreu em campo. Como você vai explicar para um torcedor que viajou quilômetros para ir lá com um frio desse? Né? Como você vai explicar para o torcedor que, né, trabalha o dia inteiro e quer relaxar, seu lazer, ver o jogo, seu time amado jogar, e vocês apresentam um desempenho ridículo desse? Eu não consigo entender, né, assim. Então vamos falar do jogo, que foi um jogo pífio, né? Bom, não tem muita coisa jogo assim em si, né? Corinthians não criou muita chance, né? Inclusive, só para lembrar, o Huracan entrou com reserva, tá? Porque vão disputar o título domingo, título argentino. Lance do Corinthians no primeiro tempo, bola pela esquerda, Angileri cruza, bola na área e sobra para o José Martínez, que teve gol à disposição e chuta para fora. A única chance que o Corinthians teve no primeiro tempo. E segundo tempo, o Corinthians conseguiu melhorar um pouco com a entrada do Rodrigo Garro, certo? Inclusive o próprio Rodrigo Garro tenta bater uma falta, né, que o goleiro tira do gol. E depois, assim, teve um lance do pênalti, depois o juiz deu um pênalti que foi braço fora da área, não foi. Então o Huracan vence o Corinthians com um gol do Watson. Assim, você conseguiu perder para a equipe reserva do Huracan, né? E até nos últimos minutos, o América Cali estava sendo eliminado. Conseguiu fazer o gol, né? E o Corinthians não conseguiu fazer sua parte mínima, empatar o jogo contra a reserva do Huracan. É incrível. Então, fora do campo tem vários problemas, né? Dentro do campo, Dorival não está se ajudando, está escalando os jogadores fora da posição, não dá sequência, né? Assim, eu pergunto para vocês, torcedores corintianos, valeu a pena essa troca do Ramon Dias ao Dorival? Dorival é um treinador que tem currículos interessantes, né? Não tem dúvidas. Dorival fez trabalho bons nos clubes recentemente, Flamengo e São Paulo, que foi bicampeão Copa do Brasil seguidas, um pelo Flamengo e um pelo São Paulo, e ganhou Libertadores. O último Libertadores do Flamengo foi com o Dorival. Mas você coloca jogadores fora de posição, você poupa todo o time, você coloca Carrilho, que o melhor dele é jogando de segundo volante, né? Ranieri, que joga melhor de primeiro volante, você prefere Maicon de primeiro volante, que não acrescenta absolutamente nada hoje tecnicamente. Thales Magno entra no segundo tempo de Thales mágico para Thales trágico. Esse é o cenário do Thales Magno. Então, assim, não consegui entender. Se você entrasse Thales Magno, né, no lugar do Romero, faria mais sentido. As trocas que Dorival fez não fazia muito sentido para mim, né? Não sei para vocês. Poder ter entrado com o Igor Coronado no primeiro tempo para tentar criação de jogada, para não isolar o Depay, que também não fez grandes jogos, né? Garro trouxe uma esperança, ainda fora de ritmo, com lesão. Então essa situação do Corinthians, né, vai enfrentar final de semana sob os olhares do Ancelotti no jogo Corinthians e Vitória, né? Então vamos ver se o Corinthians consegue acordar no Brasileiro e para poder
priorizar para o Corinthians não brigar pelo rebaixamento como foi um sufoco no ano passado, né? E depois do Campeonato Paulista, o Corinthians não tem produzido grandes resultados. Aliás, durante o Campeonato Paulista, embora tenha vencido alguns jogos, já não tem feito grandes desempenho, embora tenha feito grandes resultados. Se acreditava que Dorival ia fazer arroz com feijão, e tá fazendo ao contrário, tá escalando jogadores tudo fora de posição. E não tá escalando jogadores titulares, tá poupando todo o jogo. Não se sabe quanto que ele vai colocar titular, né, embora tenha colocado contra o Huracan. Né? Um outro jogador não jogou, sim. Mas jogadores fora de posição, jogadores perdidos, não entendendo a ideia do Dorival. O Dorival não sabe. Os problemas políticos está realmente influenciando dentro do campo. Eu entendo que o Dorival não seja 90% culpado. Problemas são as diretorias, brigas políticas entre interesses políticos, né, da antiga gestão que afundou o clube, né? Lembrando que Augusto pegou uma bucha, que embora ele tenha feito uma gestão fraca, ele pegou uma bucha de Duílio Monteiro Alves, que é o pior presidente da história do Corinthians. O Duílio é o pior presidente da história do Corinthians. E Augusto pegou um barco desse. É um presidente que assinou confissão de dívidas, que contratou Mano Menezes por 20 milhões, faltando um mês no final da gestão dele, né? Fora outras questões, Augusto tem errado muito.